Na verdade, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu acabei entrando para entender o que estava acontecendo. Ah, Mas tá. tá tranquilo. Ó, a ideia, Isadora, até para te localizar, é como a gente fez no semestre passado, que caiu a terça-feira, caiu no carnaval, a gente fez a aula Tira Dúvidas na quinta. Eu fui ver Isso. que hoje caiu o feriado, né? Dia 21. Eu não vou fazer vocês aparecerem numa aula Tira Dúvidas no feriado. Então eu marquei e a gente se deu conta disso ontem, né? Eu marquei para hoje, para a gente ter pelo menos um momento para a gente poder conversar, tirar as dúvidas, né? Eventualmente também, né, trocar alguma outra coisa que possa vir, para a gente poder ter um momento de interação, pelo menos, né? Já que a gente está nesse formato tão assíncrono e não podendo conviver. Sim, perfeito. Mas da minha parte tá bem tranquilo, assim, eu tenho gostado bastante do formato que as aulas estão sendo disponibilizadas no Moodle, tá bastante acessível. Ai, que bom, bom saber. É um desafio bem grande, né? Sem ter contato, você conseguir de alguma maneira ir organizando o conteúdo. Fico feliz de saber que pelo menos tá acessível. Tá bem legal. A parte ali de ter o blog também me ajuda bastante, bem legal. Ai, que bom. E bom, como você está aí, a gente vai explorar você, tá? Aguardando o pessoal chegar. Posso te perguntar, assim, tipo, se tem algum conteúdo que você acha que poderia ter sido abordado, que você gostaria de ter visto? Eu acho que não, assim, na verdade, como a gente da engenharia tem pouquíssima noção de direito, daí chega a ser até difícil da gente dizer os conteúdos que a gente gostaria de ver, né? Mas eu Uhum. achei que tem um leque bem amplo, assim, do que está sendo apresentado na disciplina, o que é bem legal. Bom, que bom. Então, pelo menos deu para ter uma ideia geral, assim, do que poderia ser. Sim, eu achei bem legal. Que bom, que bom. Vamos ver a Jéssica, tá chegando agora, ela deve estar ativando um negocinho. Oi, Jéssica, bem-vinda. Estamos aqui quase que num petit comitê só de mulheres, mesmo que na engenharia, né? Bom dia. E a ideia dessa conversa, como eu estava comentando com a Isadora, é a gente tirar dúvidas do que tenha ficado para, porque a prova vai ser semana que vem, né? Alguma coisa, críticas, sugestões, né, em relação ao conteúdo. A gente está bem aberto aqui, tanto eu quanto a Isadora, quanto a Priscila, estamos aqui à disposição. E já vou aproveitar para registrar meu agradecimento para a Isadora e para a Priscila, que foram fazendo a revisão do conteúdo. A Isadora, principalmente nas apresentações, todas novas, lindas, né? E a Priscila no conteúdo mesmo, na parte mais, né? Então, eu queria agradecer vocês muito por toda a colaboração aí. Foi um semestre, para mim, muito rico de convivência com vocês. E assim, Jéssica, como eu perguntei para Isadora, eu queria saber o que que você achou assim do conteúdo, se tem alguma coisa que vocês imaginam que poderia ser acrescentado ou não em relação aos temas que a gente abordou, se tem algo que para a engenharia poderia fazer sentido colocar a mais. Se não quiser falar também tá tudo bem, tá? Oi, professora, me escuta? Escuto, escuto sim. Ah, tá. Eu, assim, eu estranhei bastante a disciplina, como os colegas tinham falado antes, eu acho, porque não é o que eu tô habituada, né? É uma coisa muito mais interpretação e cada caso é um caso e tal. Mas eu, ao princípio, não tenho sugestões. Eu gostei da disciplina, assim, até me surpreendi. Foi uma disciplina que eu tava adiando há muito tempo fazer, porque eu tinha medo de fazer ela. Por quê? Ai, eu não sei, foge muito do que eu gosto, assim. Eu imaginei que eu ia me dar mal nela. Tá se dando bem pela tua percepção? Acho que sim, acho que sim. Eu tava procurando, desculpa eu demorar aqui, eu tava procurando uma questão que eu fiquei em dúvida no questionário aqui, mas eu não me lembro qual questionário agora. Eu tinha Mas anotado, perdi. fique à vontade, quiser ir procurar, a gente vai ficar por aqui um tempo para poder exatamente tirar essas dúvidas que vocês ainda têm. Uhum. Tá, só um Beleza. minuto. Até porque vamos combinar que é um conteúdo amplo, muito amplo, né? Considerando, né, a gente do direito praticamente toda a graduação. Então,
E essa segunda parte, eu não sei se vocês perceberam, mas ela é uma parte que é menos assim o dia a dia, no sentido de abre empresa, trabalho, etc, né? Ela é um pouco mais ampla, eu olho para consumidor, ambiental, propriedade intelectual, são temas mais transversais, né? Pode continuar digitando a Isadora, ou se quiser continuar no microfone também, fica à vontade. Na verdade, prof, eu tenho um outro compromisso daqui a pouquinho. Na verdade, só ia agradecer vocês pelo tempo e disposição na disciplina. Foi ótimo. O semestre foi muito bom. Bom, que bom, fico feliz. E da mesma forma, como eu sempre digo, se em algum momento precisarem depois, né, de alguma coisa, a gente sempre está à disposição. Eu tenho aluno de 4, 5 anos, às vezes, que eu ainda tenho contato, e quando precisa, a gente está por aí para conversar, tá bem? Obrigadão. Uma boa semana para vocês. Igualmente. Ô, prof, do quiz de direito do consumidor, Tá. tem uma questão que é sobre práticas abusivas. Uhum. E aí tem uma questão que é cobrar um valor a mais pelo cartão. Aí eu li na internet que é permitido, mas tem que ter um aviso prévio antes. E ali no caso que cita, ele avisa no caixa. Isso seria o suficiente ou teria que ter, tipo assim, uma etiqueta avisando que. Ou algo do tipo? Ou só avisar no caixa é o suficiente? Não, não é suficiente. Se eu tenho lá o preço e depois eu vou cobrar, quando eu chego no caixa, a pessoa me surpreende com um valor a mais, ela não pode fazer isso. Ela vai ter que colocar o valor que estava, por exemplo, na etiqueta. Ela não pode ir no cartão e colocar um valor a mais. O aviso, por exemplo, quando você. Vou imaginar assim uma situação online que eu estou fazendo uma compra numa loja. Eu vou fazendo, digamos assim, os passos a passos, e lá em algum momento, né, no passo a passo, diz: olha, se você pagar à vista, o valor é tal. Se você pagar no crédito e for fazer parcelado, os juros vão ser por conta. Então lá eu tenho um passo a passo e eu tenho um tempo para decidir, né, se eu vou continuar ou não. Mas no dia a dia ali, tipo, tô na loja, eles não podem cobrar. Não sei se tu quer acrescentar alguma coisa, Isadora. Acho que é isso mesmo, é que a oferta ela vincula o fornecedor, né? Então, se ele disser que ele vai te vender por R$ 10, ele tem que te vender por R$ 10. Ele não pode mudar isso na hora que tu vai pagar e trazer um empecilho novo. Isso tem que estar bem claro e informado ostensivamente desde o início. Além, sem considerar que isso pode ser considerado uma prática abusiva, porque submete o consumidor ao constrangimento de chegar no caixa, ele ser informado que o preço é diferente do preço que havia sido informado, por exemplo, na gôndola, prateleira, né? E ele fica numa situação constrangedora de devolver o produto ou não. Então, é considerado uma prática abusiva também por essa situação, não só pelo valor ser diferente, mas pelo constrangimento que o consumidor ele é exposto. Então, assim, às vezes, eu sei que é meio jargão falar isso, mas às vezes nem tudo que está na internet tem tanta precisão quanto deveria ter. Então, é importante ter esse cuidado. Não sei se ficou claro para ti, Jéssica. Ficou assim, eu fiquei na dúvida, na verdade, porque assim, eu tinha lido isso, mas eu também entendi ali quando eu li que tinha que ser uma coisa bem clara, assim, uma coisa bem. E aí, quando botou ali que foi avisado só na hora do caixa, eu fiquei na dúvida. Aí, como eu tinha duas tentativas, eu botei uma de cada, né? Daí eu fiquei surpresa que deu errado. Mas agora eu entendi. Perfeito. Obrigada por trazer a dúvida. E às vezes a gente busca, assim, questões que são mais do dia a dia, exatamente para poder integrar um pouco mais esse conhecimento que é teórico, né, do direito para situações mais concretas. Obrigada pela dúvida. A Giovana entrou, mas não entrou, não sei o que aconteceu. Ela pediu para entrar e não chegou. Inclusive, assim, só um comentário ainda sobre isso. Claro. Assim, o que foi diferencial para mim no semestre, nessa disciplina, é a dificuldade de encontrar as coisas, né, e de forma clara e correta. Porque, querendo ou não, na minha área, eu sei mais ou menos as fontes que buscar. E o direito, tu joga no Google e aparece um monte de coisa. E aí, filtrar isso tudo é bem complicado. Depois de um tempo, até tu pega, mais ou menos, mas ainda assim é bem difícil. Obrigada. É realmente desafiador, porque o que acontece? Tem muita gente que publica coisas
com uma interpretação superficial, sem ter passado, digamos assim, por uma experiência de compreender a lógica. Por mais que para a engenharia pareça que é uma lógica meio estranha, mas tem uma lógica interna, né? Dentro do direito, que eu tenho a Constituição, eu vou ter toda a legislação, e tudo está interligado. E eu tenho uma maneira de pensar, né, jurídica, que nos auxilia a entender se isso faz sentido ou não faz sentido. Assim, de maneira geral, tá? Porque tem exceção para tudo, e tem muita coisa que a gente não acha que faz sentido e é o correto. Então, sim, esse é um grande desafio que a gente tem no direito, é encontrar um conteúdo que seja confiável e de qualidade, disponível. E muitas vezes, daí talvez para surpresa do pessoal da engenharia, a gente acaba utilizando muito mais livros e físicos, porque ali já tem alguma coisa consolidada, né, estruturada. E a gente acaba evitando muito pegar material que está na internet, porque tem opinião para tudo. É muito mais difícil ter uma opinião na engenharia, né, do que ter uma opinião no direito. No direito, você consegue ter mais opiniões sem ter um conteúdo de profundidade. É um pouco disso também. Mas obrigada por ter observado isso. E eu espero, de alguma maneira, que o material que a gente pôde fornecer ajude a aprender a filtrar um pouquinho, sabe? Entender, não, peraí, dá para entender que isso faz sentido ou não faz. A gente espera isso também. Bem-vinda, Giovana. Não sei se já nos ouve, acho que ela está ligando. Não ligou ainda. E eu não sei como era para vocês lá no início, né? Tipo, para quem fez direito na graduação. Na minha época de graduação não existia internet, né? Então, todo o conteúdo ou vinha do professor ou vinha de algum livro. Era bem Eu também. Mas eu nunca fui muito adepta da internet também. Eu sempre gostei mais dos livros e da parte. Até de ter o contato físico, assim, com o papel. Eu sinto muita falta disso, então eu não sou muito adepta da internet também. Eu sofri bastante quando eu fui escrever no TCC, porque foi durante a pandemia, então não tinha acesso à biblioteca. E comprar todos os livros ia me sair muito caro. Ainda mais Sim. que alguns que eu precisava de um capítulo. Então, algumas coisas eu tive que recorrer a livros online, assim, a própria biblioteca online da faculdade, né? Mas foi penoso. É uma lógica diferente, né, de pesquisar, de estudar. A gente está muito mais acostumado com o físico. Giovana, bem-vinda. Não sei se você nos ouve bem. A ideia hoje que a gente Oi, tenha... prof. Oi. A ideia hoje, Giovana, é que a gente tenha um espaço aqui para vocês tirarem dúvida. Além disso, claro, apresentar sugestões, críticas, o que mais poderia ser aperfeiçoado, melhorado na disciplina. É um pouco disso, assim, esse espaço de hoje. Não sei se tu tem alguma dúvida específica. Sim, bom dia, gente. Eu vim justamente porque eu achei que poderia ter pouquinha gente aqui na aula, que os alunos não são muito ligados nas aulas síncronas, né? Vocês já devem ter notado. Sim. Mas eu tenho sim uma dúvida específica sobre a prova, mas eu queria muito, fiz questão de vir para comentar que a cadeira está sendo muito interessante, para mim pelo menos, e para os meus colegas com quem eu falo também, porque a gente da engenharia não tem noção nenhuma de nada desse tipo de coisa. Os meus pais estão adorando assistir os vídeos da cadeira comigo. Então, a minha mãe, assim, ai, tu já tá começando aquela cadeira que eu gosto? Espera um pouquinho que eu já tô indo aí sentado do teu lado para assistir. Então, queria só comentar, achei que ia ser interessante para vocês saberem disso. Obrigada, é muito legal. Obrigada mesmo, Giovana. Então, eu gostei bastante do formato da cadeira, é muito bom os vídeos curtos e que a gente assiste no nosso próprio horário, e é muito importante fazer o questionário semanal, porque eu vou dizer que é a única cadeira que eu acompanho assim religiosamente, muito por causa dos questionários, também porque eu acho o conteúdo muito interessante, mas então só como feedback para vocês, é muito importante fazer os questionários. Obrigada. E a minha dúvida é principalmente sobre a prova, naquela questão sobre de direito previdenciário, sobre a aposentadoria da mulher,
era uma questão do princípio de igualdade material, né? Mas quando eu penso nisso, eu sinto que é uma questão de tratamento desigual para, tipo, pessoas ou situações desiguais. Então eu queria entender um pouco melhor esse princípio. Tem uma frase de um autor muito antigo, que é o Rui Barbosa, que ele fala que a gente precisa tratar desigualmente as pessoas que têm condições desiguais para que elas possam se igualar. E isso é a ideia né, da igualdade material. Por exemplo, né, na situação do direito previdenciário, em regra, de maneira geral, as mulheres, durante a vida delas, elas acabam trabalhando mais que os homens. Elas acabam tendo filhos e elas acabam tendo, de regra geral, ainda hoje, né, uma jornada dupla. São essas questões que são consideradas para que a aposentadoria dela venha um pouco antes que a aposentadoria do homem. No início, né, quando é estabelecida essa lógica dessa diferenciação, o que era levado em consideração era só a questão da gestação, principalmente, né? Mas depois a gente vai vendo todas essas outras questões que hoje são muito mais claras. Embora a gente tenha uma sociedade um pouco mais igualitária hoje, ainda é a mulher que faz todo o trabalho da casa, ela ainda faz todo o serviço. A Priscila está aqui, acho que para não me é uma situação bastante clara. Tem exceções, mas essa é a regra geral, né? É a mulher que acaba tendo esse trabalho a mais e esse desgaste a mais. E por isso que que a legislação estabelece a possibilidade de ela se aposentar com uma idade um pouco menor ou com um tempo um pouco menor de contribuição, porque se entende que tem essas intercorrências que o homem não teria. Então, é uma maneira de, dando, entre aspas, um benefício, né, que é os 5 anos a menos, por exemplo, de idade ou de tempo de contribuição, eu poder dar uma condição, porque ela vai chegar, entre aspas, tão cansada nos 60 quanto o homem chegaria nos 65. Essa é a ideia dessa busca dessa igualdade material, que não é uma igualdade formal. A igualdade formal é quando eu dou a mesma situação para todo mundo. A igualdade material é quando eu olho a situação de cada, entre aspas, de cada um e busco condições para que eles possam ter situações semelhantes no final. Eu não sei se faz sentido isso para ti. Faz bastante sentido. É a linha que eu estava pensando, só não. Eu acho que o nome igualdade do princípio foi um pouco contra-intuitivo para mim. Mas aí eu tenho uma outra pergunta. Eu não sei se vocês já bom, provavelmente já, né? Assistiram um filme sobre a Ruth Goldberg, a juíza do Supremo americano. Não assisti. Eu sei qual é, mas eu não assisti ainda. Ele é bem interessante, eu já assisti mais de uma vez, inclusive. E conta a história dela e eu consigo imaginar isso cabendo nesse princípio também. Por exemplo, poderia um homem que por N razões faz o trabalho de casa ou cria os filhos com uma mãe ausente, digamos, usar esse princípio para conseguir o mesmo tratamento de uma mulher em situação igual? Por exemplo, já que a mulher se aposenta antes, talvez não por causa da gestação, mas porque cria os filhos e cuida da casa, e um homem que faz as mesmas tarefas poderia pedir a mesma vantagem, digamos? Eu não sei se essa vantagem específica, mas eu estou pensando em outras situações em que isso já tem se verificado. Por exemplo, de maneira geral, a licença maternidade, né, é só dada para a mulher, né, dos 4 meses ou 5 meses, dependendo se é servidor público ou não. E já tem algumas decisões judiciais em que, por exemplo, a mulher faleceu e o homem ficou com a criança e cuidando, e foi estendido para ele esse período. Também já vi em situações em que, por exemplo, um casal homoafetivo, né, adotou e um deles conseguiu essa licença. E também uma situação que, se eu não me engano, era no caso de também um adotante que era transexual e, portanto, não era do gênero, né, escrito lá feminino, mas que ela adotou e ela também conseguiu, por exemplo, essa licença, né? Aqui no Brasil a gente tem essa discrepância muito clara, a maternidade, ou seja,
é só a mulher, né? Licença maternidade é só a mulher que vai cuidar, né? O pai tem os 5 dias, acho que é isso, de licença paternidade, depois ele tá livre para voltar pro trabalho. Eu tô falando isso, tipo assim, convivendo com pessoas que têm filhos, que a sensação é essa, né? Tá livre para voltar pro trabalho. A mulher tá presa, cuidando da criança durante todo aquele período. Então, em algumas situações como essa, eu já vi essa aplicação desse uso para se garantir igualdade sobre esse aspecto. Não me recordo de nenhuma discussão, e talvez a Priscila e Isadora possam me auxiliar, com relação à previdência, sobre essa forma de igualar a situação. Mas não duvido que isso possa vir a ser discutido, né? Não duvido realmente. Se for pegar, por exemplo, eu estou me lembrando agora, eu acho que é a Finlândia, que se eu não me engano, lá é obrigatório que a licença, né, maternidade e paternidade, seja dividida entre os 2 pais. Então lá, digamos assim, que essa isonomia ela foi estabelecida como regra geral. Os pais precisam se dividir, não pode ser só a mãe que tira. E lá também a diferença entre aposentadorias é menor. Então eu acredito que seja alguma coisa que vai acontecer no longo prazo, que a gente vai conseguir migrar para isso, desde que as regras anteriores possam ir sendo mudadas. Não, assim, é só uma percepção muito pessoal. Não acredito que nesse momento seja possível imaginar alguém conseguir uma aposentadoria antecipada por esse motivo. Mas eu não duvido que em algum momento a gente consiga chegar lá e demonstrar que aconteceu isso, isso e isso, e por isso ela deveria ser igualada e poderia conseguir. Eu não sei se te ajuda essa resposta. Não, faz bastante sentido, e era mais uma curiosidade minha, assim. Sim, não, tranquilo. Porque é algo, né, que agora, aos poucos, eu acho que vai mudando, sabe? Aos poucos as pessoas... É exigente, mas, assim, quando você começa a ter outras formas, né, aceitas socialmente de relação, como as relações homoafetivas, você começa a tirar aqueles papéis tão arraigados do homem e da mulher, e você começa a distribuir melhor as coisas, não só no contexto específico, mas eu acho que vai migrando e vai positivamente contaminando a sociedade, para que a gente possa olhar de uma maneira diferente aqueles papéis tradicionais. Não sei se Priscila e Isadora, vocês querem acrescentar alguma coisa? É por aí mesmo, prof. Eu também não tenho conhecimento de nenhuma decisão judicial no âmbito previdenciário, mas em relação à licença maternidade, já vi algumas que o homem conseguiu ao mesmo tempo da mulher, né? E a questão do homem na legislação brasileira, eles têm se adaptado, antes eram 5 e agora em alguns casos passou para 30 para servidor. E a mulher é que nem 4 meses e hoje é 6 para servidor público, e algumas empresas também têm alguns benefícios se aumentarem a licença para 6 meses. Uhum. Qual que é a Obrigada. diferença entre a licença para um servidor e para alguém que trabalha na iniciativa privada? É a legislação pertinente, né? Os servidores normalmente são no regime estatutário, e daí tem que olhar a legislação, se servidor municipal, estadual ou federal, né? Mas normalmente eles são 6 meses de licença maternidade. Por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul e os servidores federais, a legislação estabelece esse prazo: 30 dias para o homem e 6 meses para as mulheres. E aí é a lei da Previdência Social, 8.212, não é, prof? 8.112. 8.112. Não, peraí. Eu já procuro aqui, acho que a 112 é do servidor. Eu já vou pegar da Providência. Só um segundo. E daí tem a legislação própria da Previdência, que é a do INSS, porque o servidor público ele não está vinculado ao INSS. Por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, está vinculado ao IP, servidor público, né? E aí tu tem que ver a legislação de cada regime. Aí o regime seletista e INSS, legislação do INSS da Previdência Social. Estatutário, a legislação específica do Estatuto do Servidor, que é onde vai estar todo de cada âmbito, né? Municipal, estadual ou federal. E sim, Giovana, tem um tratamento desigual entre os trabalhadores da iniciativa privada e os servidores públicos. Sim, isso existe. Mas o servidor público não tem FGTS, não tem vários outros benefícios também que o seletista tem.
mas tem a estabilidade. Então, foi trocado a estabilidade pelo FGTS. Uhum. É como se fosse, digamos assim, regras específicas para a carreira pública ou para o trabalhador privado. Eu vou ter questões positivas e negativas em cada um deles, né? Mas nesse caso específico, se eu olhar só a questão da licença maternidade, há um benefício realmente para os servidores públicos. E daí sim, como a Priscila colocou, começa a haver alguns incentivos fiscais para que na iniciativa privada, embora não se mude a legislação, se aumente o tempo. E em algumas situações, daí eu estou tentando lembrar agora, não lembro de quais sindicatos, tem alguns sindicatos que na negociação coletiva, nos acordos coletivos de trabalho, se estabelece também períodos diferentes para a empresa cumprir de acordo com o acordo. Embora não seja legislação trabalhista, eles colocam como um benefício. Uhum. Faz sentido que não necessariamente é uma desigualdade. Bom, é um tratamento desigual na questão da licença, mas é um pacote maior do que isso, e daí as coisas. O pacote de benefícios é diferente para cada um dos tipos, né? Faz sentido. Por exemplo, né, eu estava pensando agora, os servidores federais, por exemplo, da carreira do magistério superior, não tem nenhum tipo de reposição desde 2015. A gente recebe o mesmo valor nominal desde 2015. Nem inflação. Estadual também, prof. Desde 2014, mesmo salário, sem nenhuma... Enquanto que o servidor seletista tem anual, né? Tem a alteração do salário mínimo e tem a da negociação dos acordos, né, coletivos de trabalho. Então é outra questão. O outro lado da moeda. E a gente pergunta também, né, e por que a estabilidade, né? A estabilidade é um direito, é uma garantia justamente para não ser demitida todos os servidores a cada troca de partido político. Imagina aqui no Rio Grande do Sul que não reelege ninguém. Um ano é um partido de esquerda, dali 4 anos é um partido de direita. E com isso tu garante, né, que o servidor também possa dizer não em alguns casos de ordens manifestamente inconstitucionais ou ilegais, né? E sem ser demitido. Uhum. E sem retaliação. E sem retaliação. Embora haja retaliação, ela pelo menos é menor, né, no sentido de ser uma retaliação dentro do serviço, não vai ser uma retaliação com a demissão, né? E isso também garante a continuidade do serviço público no final da história. Esses são os prós e os contras. Não sei se você sabe, Giovana, mas antes, né, do estabelecimento do FGTS, da Constituição de 88, os servidores, os trabalhadores, de maneira geral, também tinham estabilidade nas empresas. É a questão dos 10 anos, não? Era. Isso foi a transição. Antes disso, tinha um período em que essa é a transição, que você tem 10 anos, você tem estabilidade na empresa, a empresa não pode te mandar embora. Tinha esse período também. Uhum, tu, inclusive, chegou a comentar disso na aula. Uhum. E se for por pensar hoje, por exemplo, em alguns países, mesmo os trabalhadores da iniciativa privada, se pegar, por exemplo, o exemplo da França, né? Você tem os contratos que são por prazo determinado e por prazo indeterminado. E aqueles trabalhadores que são contratados por prazo indeterminado, eles não podem ser mandados embora, a não ser que haja um acordo coletivo com o sindicato e com a empresa. Então ainda existe. E nem por uma justa causa, digamos? Sim, daí é a mesma coisa do servidor público. Você tem que ter um processo um processo disciplinar em que você vai apurar a justa causa e daí, em face dela, você vai ser demitido. Então, tem muitos trabalhadores, por exemplo, eu estou lembrando disso porque eu acabei estudando um pouco mais a legislação francesa sobre o tema, que eles têm a mesma estabilidade que a gente teria aqui, sendo, né, um servidor público. O que é alguma coisa que chama atenção para a gente. Em compensação, né, o oposto é que você tem os contratos por prazo determinado. São 2 anos e pode ser renovados por 2 anos, por 2 anos, por 1 ano, sem que isso, digamos, crie todas as multas que a gente tem aqui. É um sistema diferente. É só para trazer essa diferenciação. Em compensação, se for pegar outros países, como, por exemplo, Estados Unidos, não existe estabilidade, a não ser para alguns cargos da administração pública. São os juízes federais e os professores universitários. O restante, o regime de trabalho é como se fosse nosso regime de trabalho privado, sem FGTS, sem essas multas, né, rescisórias. É simplesmente
você finaliza o contrato. Eu gosto muito, Giovana, que bom que você trouxe esse tema, porque o direito do trabalho ele nos permite dar uma comparada com a lógica de cada país, né? E como funciona em cada país um pouco dessa lógica da estabilidade do trabalhador, o que você tem em retribuição, como que você negocia ou negocia, tem mais autonomia, tem menos autonomia. Eu acho desculpa, né? Eu viajo um pouco, eu acho um tema bem fascinante. Obrigada por Eu ter acho trazido. interessante também a possibilidade de comparação, porque no direito, pelo que eu vejo, nem sempre isso é aplicável. Uhum. Eu acho que diferente, por exemplo, das engenharias, no direito você consegue pegar cada área e comparar com outro país e você vê coisas totalmente diferentes e você consegue refletir no direito todas as nuances que aquele país tem em termos de percepção sobre os valores, né, sobre igualdade, sobre liberdade, você vê refletido em cada um dos direitos. Eu gosto muito de trabalhar com direito comparado por causa disso. É bem interessante observar. Por pegar um tema, né, que agora, por exemplo, a Priscila está trabalhando, que é holding, né, e direito de família, você vai ter também muitas nuances. Outra área que eu trabalho muito é essas diferenças é a propriedade intelectual, que também vai ter bastante diferença, dependendo de cada país. E por isso, daí, às vezes acontece, né, que o engenheiro, ele consegue ir para qualquer lugar do mundo e trabalhar, né? O advogado, não. Você precisa de um estudo muito maior para conseguir ir trabalhar em outro país. Então, vocês têm uma vantagem bem grande. Porque, em regra, né, como dizem, né, a teoria da gravidade, né, a lei da gravidade, ela funciona no planeta inteiro, né? O direito, não. Então, é uma brincadeira. Sim. Então tá, profs, eu vou pro estágio agora, mas eu queria agradecer pelo semestre com vocês. Eu tenho mais uma coisa que eu lembrei, que é que as sugestões de filmes são muito legais também, muito interessantes. Ai, que legal. Muitas semanas eu assisti o filme na própria semana. A gente lá em casa também criou um costume de olhar essas recomendações de filme também. E foram boas? Gostaram, assim, tipo, funcionou? Funcionou, sim. Teve alguns até que eu já tinha assistido e assisti de novo e fazem muito sentido. E também eu acho que é mais assim, um chamariz para os alunos se envolverem com a cadeira, né? Porque é muito fácil hoje no RE passar por cima das cadeiras, assim, sem dó nem piedade. Sim, é verdade. Olha, muito, muito grata aí pela por tu compartilhar a tua percepção sobre a disciplina. Para a gente é muito importante e é gratificante, porque é um trabalho que a gente faz, então, toda semana, né? É um trabalho que eu tenho feito também de muitos anos, juntando isso tudo, e eu fico bem feliz, sabe, de saber que está fazendo sentido para quem importa, que são vocês, os alunos. Então, eu fico feliz. Obrigada. Obrigada por compartilhar com a gente. De nada. Eu que agradeço, uma boa semana para vocês e bom restinho de aula também. Obrigada. Bom estágio. Boa semana. Tchau. Tchau. Deixa eu perguntar, Jéssica, eu não sei se você tem mais alguma outra dúvida. Não, eu tava só escutando, porque eu achei bem interessante as perguntas da Giovana, mas eu também vou ter que sair. Eu agradeço aí pelo esclarecimento das dúvidas e pelo semestre. Acho que a gente não vai se ver mais. Um grande abraço. Tá bem. Um grande abraço, Jéssica. Espero não ver mais no exame, né? É uma brincadeira. Tá bem. Esperamos, né, prof? Pelo amor de Deus. Não, tudo certo. Obrigada. Meus cachorros aqui, eu falo tchau, alguém fala tchau, eles começam a latir. É uma diversão, né? Bom, gente, eu não sei, eu acho que não vem mais ninguém agora, né? Acho que